nação, bom dia, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. De imediato, eu peço seu like no vídeo, siga o canal Destino Flamengo no YouTube, siga o canal Destino Flamengo no Instagram e @canal Destino no Twitter. Falar aqui um pouquinho do jogo do Flamengo ontem, 2-2 com o Internacional. É um jogo complicado para o Flamengo pela postura do Inter, uma postura de muita força, né? Um time extremamente físico, na marcação muito forte. E a gente precisa falar algumas coisas aqui que aconteceram durante o jogo, né? A primeira delas, ponto número 1, assim, digamos. O Flamengo não pode falhar do jeito que falhou ali na saída de bola, né? Eu comentando durante o jogo, você se permite errar uma vez, né? É claro, não se pode errar. Mas se você errou uma vez, você fica um pouco mais atento, né? Na saída de bola ali para você não repetir o mesmo erro. E a gente sabia que o Inter, que jogou da mesma forma o tempo inteiro no erro do Flamengo, fazendo uma pressão na saída de bola em pontos, especialmente em jogadores um pouco mais, digamos assim, cintura dura do Flamengo, né? Como foi o caso do Gustavo Henrique. A gente tem que redobrar a atenção, rifa essa bola, né? Eu sei que o jogo do Flamengo hoje não é um jogo assim. O Flamengo quer fazer essa saída de bola corretamente para pegar as entrelinhas ali do Inter, né? O meio de campo do Inter mais aberto. Nesse momento que você faz a pressão na saída de bola, o Flamengo cria liberdade no meio de campo para poder chegar ao ataque de uma maneira mais rápida e mais organizada. Só que o Inter fisicamente tem jogadores muito bons, assim. Por exemplo, o Patrick e o Evanilson, e o Edenilson, desculpa, eles são jogadores que eles não são espetaculares, assim, mas fisicamente são muito fortes. São os dois principais jogadores do Internacional no jogo. São os que ditam o ritmo da marcação do Inter, do contra-ataque do Inter, das finalizações do Inter, junto com o Thiago Galhardo. Então são os jogadores mais importantes ali, são os motores do Internacional. Então, assim, se você era certo que esses dois jogadores, além do Abel Hernandes, eles iam fazer pressão na saída de bola ali. Então, se a gente erra uma vez, vamos errar duas, né? Então, o Flamengo tem que corrigir isso de uma maneira muito rápida. Não sei com que tempo para treinar, mas a gente deu 2 gols para o Internacional num jogo desse tamanho, é muita coisa. Então, assim, a gente precisou correr atrás do jogo todo. Em duas falhas clamorosas nossas que não podem acontecer, né? O segundo ponto é que o Flamengo soube jogar muito bem. Eu não achei que o Flamengo jogou mal. Eu acho que o primeiro tempo o Internacional marcou muito bem o Flamengo. O Flamengo não tem feito primeiros tempos assim espetaculares. Isso aí já tem sido uma constante do Flamengo. E no segundo tempo sempre entra com mais vontade, entra com mais organização, toque de bola, para chegar ao gol do adversário. O segundo tempo do Flamengo foi muito melhor, foi muito superior ao Internacional. Aliás, o Flamengo é muito superior ao Internacional. Você percebe que o time do Internacional jogou da mesma forma o tempo inteiro, marcando pressão, jogando em cima do Flamengo. Em determinado momento do segundo tempo, quando faltou perna para o Internacional marcar, eles recuaram muito, né? Sem contar a cera que o Internacional fez, que eu vou deixar isso para daqui a pouco para comentar, né? Um time milongueiro, catimbeiro e tal, foi castigado no final da partida. Mas o Flamengo, ele jogou muito melhor o segundo tempo, merecia até a virada, uma sorte melhor, pelo volume de jogo. O Flamengo melhorou muito, sofreu riscos de tomar um gol do Inter também, o que demonstra a fragilidade defensiva do Flamengo. O Flamengo é um time que tem muita fragilidade defensiva, quase todo jogo toma gol. Isso é fundamental o Domi acertar isso para os próximos jogos. Porque, assim, a gente não pode todo jogo ficar tendo que correr atrás, cara, do resultado. Já não é o primeiro, não é o segundo, né? E a gente tem que ter um pouco mais de solidez defensiva, não pode ser assim. A sorte do Flamengo é que os gols foram cedo do Internacional, o Flamengo pôde correr atrás pelo menos do empate. Agora, o Flamengo jogou, como eu disse, o segundo tempo, merecidamente empatou o jogo. Eu achei a atuação do Gerson e do Pedro uma coisa espetacular, assim, espetacular.
é outro nível de jogador, né? O Flamengo, quando esses dois jogadores estão bem, assim, ninguém tem jogadores desse nível. Verdade é essa, completos, completos. O Gerson teve um momento do jogo que ele deu um bote lá na área do Neneca, sabe? Num gol que pô, o Patrick saiu de cara pro gol, ele deu um carrinho, cortou, era uma chance clara pro Inter. Ele foi lá dar combate, o cara ataca, o cara defende, o cara cadencia o jogo. Pô, ainda deu um passe pro Everton Ribeiro, botou a bola na cabeça do Everton Ribeiro no final do jogo pra gente empatar. Pô, esse cara é espetacular, o Gerson, não tem palavras. E o Pedro é o centroavante único. Não existe outro igual o Pedro no Brasil, talvez na América do Sul. Esse jogador, o Flamengo tem que dar um jeito de comprar. Né? Outro também que joga demais e ontem não esteve bem, Thiago Maia. Thiago Maia não esteve bem no jogo ontem. Errou muito. O Flamengo até tomar o primeiro gol, o Flamengo tinha errado umas 4 bolas, assim, 4, 5 bolas. O Flamengo dava sinais de que ia cometer as falhas, os erros que o Internacional pediam para que se fossem cometidos para poder fazer o gol. O Flamengo, antes do primeiro gol do Inter, já tinha cometido alguns erros de saída de bola, de passe, de domínio de bola, e que permitiu o Inter, na volúpia ali, no jogo físico, levar vantagem sobre o Flamengo e tentou administrar esse 2-1 até o final. Uma outra coisa que precisa ser dita sobre o jogo, o Flamengo foi roubado ontem. O Flamengo foi roubado no Beira-Rio ontem. Em 2 lances clamorosos. Clamorosos. O primeiro, aquele toque de mão do zagueiro do Inter. O Gustavo Henrique cabeceia e o cara tá com o braço estendido, aberto. Ele impede a passagem da bola. 11 a cada 10 pênaltis no Campeonato Brasileiro desse tipo são marcados. Por que ontem não foi marcado? Qual é a explicação para isso? Aí fui ouvir um comentário na Rádio Gaúcha dizendo que o jogador do Inter está muito próximo ao jogador do Flamengo e que por isso o pênalti não deveria ser marcado. Aquele comentário bem clubista, né? Bairrista e tal, na minha opinião, porque assim, o jogador do Inter, ele assume o risco ao abrir o braço. Ele abre o braço impedindo a passagem da bola, ele ganha espaço. Não interessa se o cara está a 1 metro da cabeçada. Quantos pênaltis a gente viu esse ano serem marcados desse jeito? Todos. Teve lance de bola na mão muito, muito mais leve que esse que foi marcado. Hora nenhuma o VAR foi acionado para poder rever esse lance. Então, que história é essa? Que seletividade é essa? Valeu a narrativa? A narrativa, Flavar, tá valendo? Compraram isso, essa ideia? E agora contra o Flamengo não pode ser marcado mais nada? Foi pênalti claríssimo. E a imprensa não está repercutindo nada. Vocês já imaginaram se fosse lá na área do Flamengo, Gustavo Henrique abrir o braço e tocar essa bola? O quanto estaria sendo repercutido esse lance? Ninguém está falando nada, cara. Segundo, uma bola cruzada, o Pedro ia fazer o gol. O Pedro foi empurrado. Aí o mesmo comentarista da Rádio Gaúcha, não vejo força suficiente para que esse pênalti seja marcado. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe se em alta velocidade? Como é que ele sabe que um toque ali daquele jeito não pode deslocar um atacante? Quantos pênaltis foram marcados assim? Só eu lembro 2. Teve um pênalti a favor do Curitiba contra o Vasco, que o jogador vem em alta velocidade, como estava o Pedro, o jogador do Vasco empurra e ele deu o pênalti. Segundo, o Nenê contra o Bahia no Maracanã foi empurrado. O juiz na mesma hora deu o pênalti. Aliás, ele não deu o pênalti, ele consultou o VAR no lance do Nenê e ele viu que houve um empurrão. E houve algum questionamento? Todo mundo disse que foi pênalti. Não houve questionamento de força, de nada. E contra o Flamengo, não foi visto? Nem no VAR foram ver? Qual é a justificativa disso? Então, assim, eu não acho que há má fé, tá? Eu não acho. Mas que houve uma seletividade nos lances ali, houve, cara. E outra coisa, tem que ser muito cretino, assim, pra não assim, porque em outros lances, isso foi marcado pênalti, não tem o que justificar. Contra o Flamengo não é pênalti? Isso foi pênalti, claro. O Flamengo foi roubado no Beira-Rio. Foi garfado. Então, assim, são lances que poderiam ter dado um empate pro Flamengo.
Podia ter dado mais calma para voltar para o segundo tempo para virar o jogo. Então, isso vai minando, cara. O juiz é outra coisa lamentável, esse Wilson Pereira, Wilson Sampaio, né? Pô, o cara irrita os jogadores o tempo inteiro, cara. Arbitragem péssima. Ainda tem que aturar torcedor do Inter, comentarista gaúcho falando que o Inter foi garfado porque o juiz deu 7 de acréscimo. O Internacional fez ser o jogo todo, pô. Jogo todo. Desde que fez 1-0 e fez 2-1. O goleiro lá, o Marcelo Lomba, tinha que ter sido expulso. O cara fez cera o tempo inteiro. O jogador do Inter, toda hora um jogador do Inter caía no chão, pedia médico, pedia atendimento. Toda hora, o milongueiro demora na reposição de bola. Lateral, cadê as bolas? Sumindo, né? Demora danada. Aí o juiz dá 7 minutos. Aí o Rodrigo Caetano, né, chorão como sempre, vai reclamar de que esse árbitro, lá na final da Copa do Brasil, não tinha dado esses acréscimos todos contra o Atlético Paranaense, Inter e Atlético. Aí viram que deram o mesmo número de o mesmo minutagem de acréscimo. Então qual o choro? É o choro de quem era para ter perdido o jogo? Vocês eram para ter perdido o jogo. O Flamengo jogou muito mais que o Inter, é muito mais time que o Inter. E vem chorar de número de acréscimo? Ninguém fala nada da milonga de vocês? Time agressivo, pô. Baixa a porrada o tempo inteiro no jogo. Entendeu? Vocês deram sorte de ter empatado com o Flamengo. Sorte. O Flamengo foi muito superior que vocês. Muito. É isso. Passado esse desabafo, o Flamengo agora foca na Copa do Brasil. Contra o Atlético Paranaense quarta-feira. É um campeonato que o Flamengo não vai abrir mão. Uma premiação multimilionária. O Flamengo é mais time que o Atlético Paranaense, né? Vai jogar agora primeiro jogo na Arena da Baixada. Importantíssimo fazer um resultado, nem que seja 1-0, 2-1, para a gente poder chegar no Maracanã e jogar com mais calma, né? É um time perigoso, historicamente sempre deu trabalho para o Flamengo. Então, assim, todo cuidado é pouco. O time tem que entrar com dedicação, como tem entrado. O Flamengo tem sido muito insistente, muito dedicado nos jogos. Não desiste, é impressionante. Tem um número, o Flamengo tem 20% dos gols do Flamengo tem saído além dos 40 minutos do segundo tempo. Isso é muita coisa. Então, assim, eu acredito que o Flamengo vai fazer uma grande apresentação. Gravaremos vídeos mais à frente sobre esse jogo, né? Mas ontem o Flamengo deveria ter vencido a partida. O Flamengo deu 2 gols para o Internacional, que teve méritos de marcar pressão, saída de bola, acreditou na falta de técnica dos nossos zagueiros ali, né? Eu gosto muito do Isla, mas foi lamentável o erro dele ali, um erro de um jogador experiente, não pode acontecer. Que o Flamengo aprenda com isso, mas tomou 2 gols, teve que correr atrás do resultado o jogo inteiro. Talvez se tivesse feito 1-0 ou tivesse virado o jogo 2-1, o jogo poderia ter sido outro, o Inter ia ter que sair mais para o jogo, o Flamengo ia ter mais espaço. Então, aconteceu isso, né? O Flamengo teve novamente que correr atrás do placar, graças a Deus, conseguiu o empate já nos acréscimos. Acréscimos muito bem dados pelo juiz, aliás, né? Errou no lance dos pênaltis, mas deu os acréscimos, né? Então o Flamengo sai aí com empate, não é de todo mal, não deixa o Inter subir, né? O Inter vai ter que jogar fora de casa, né? O Flamengo joga em casa contra o São Paulo domingo que vem e vamos ver quem vai ser aí o campeão do primeiro turno, né? Inter ou Flamengo, apesar de que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, também pode chegar aí para poder tomar essa liderança em algumas rodadas. O Campeonato Brasileiro vai ser isso, gente. Eu não acredito que um time dispare na ponta, que igual foi ano passado. Eu acho que o Flamengo está disputando 3 competições, vai ter momentos aí que o elenco vai precisar descansar, né? Muitos jogos seguidos. O Arrascaeta faz uma falta terrível para o Flamengo, era nítido ontem isso. A bola às vezes caía no pé do Vitinho, né? O Domi ele optou por manter o Vitinho centralizado e não jogar o Vitinho para a esquerda, né? E de repente colocar um homem aí de lado de campo, de repente ele podia ter entrado com o Michael, né? De lado de campo, mantinha o Vitinho centralizado e você colocava o Gerson com o Thiago Maia no meio de campo. Ele preferiu entrar com o Arão, botar o Thiago Maia e o Gerson, né? O Gerson caindo mais pela esquerda, né?
O segundo gol do Flamengo sai numa jogada do Gerson pelo lado esquerdo e ele manteve o Everton Ribeiro pela direita, o Vitinho centralizado. Eu acho que o Vitinho foi muito bem até. Gostei do jogo do Vitinho. O Gerson jogou demais, como eu falei. O Pedro maravilhoso, mas o Arrascaeta é um jogador único, né? Quantas bolas ele não podia ter encontrado ali na intermediária do Inter? Com a inteligência, sabedoria, capacidade que ele tem, a gente poderia ter tido uma sorte melhor. O Flamengo tem que recuperar seus jogadores lesionados o quanto antes. Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio. O Flamengo, sem o Bruno Henrique, ontem estava suspenso, são jogadores que fazem muita falta para o Flamengo. Então, o Flamengo recuperando esses jogadores, a gente tem totais condições de brigar nas três frentes. O Flamengo é um time muito forte, um elenco muito forte. E nós vamos chegar lá. Eu sinto que o Flamengo está com sangue nos olhos de novo. Isso é o mais importante. O time quer, o time não desiste, o time tem raça, o time tem garra, tá mais organizado. Ontem foram 2 falhas individuais, né? E vamos para as vitórias. Vamos continuar vencendo e na briga aí pelos títulos que a gente disputar. É isso, nação. Saudações rubro-negras.